Nós estamos, mais uma vez, começando o nosso culto a Deus, tá? Nosso culto de estudo da Bíblia, nosso culto de estudo, reflexão a respeito da revelação de Deus aos homens, a todos os homens, em todos os tempos, tá bom? A revelação que ele busca mostrar a todo ser humano, desde Adão até os nossos dias e por todo o futuro. Deus continua, se revelando, continua mostrando aos homens de muitas maneiras, continua mostrando aos homens a sua vontade. E a Bíblia termina sendo uma das maneiras que Deus tem para se revelar, porque onde não há acesso à Bíblia, Deus continua se revelando. Deus continua se mostrando, mostrando o seu amor, demonstrando também o seu amor para com toda a humanidade, para com qualquer pessoa. Então, a revelação ela é eterna e permanente, Permanente. Outra coisa importante, Deus não se revelou de um jeito lá no Antigo Testamento e se revelou de outro no Novo. É a mesma revelação. Os homens é que compreenderam de maneira diferente. A questão dos homens, Então, os homens é que entenderam de maneiras diferentes a mesma revelação de Deus. Até porque, por mais simples que ela seja, e é muito simples, porque ela se resume ao amor de Deus. Mas mesmo sendo muito simples, o homem, com toda a sua bagagem, de humanidade, de limitações, de defeitos, de preconceitos, de essas coisas todas próprias do ser humano, os homens é que criam dificuldades e por isso entendem, bem diferente. É tanto que, a gente tem lembrado isso, é tanto que o próprio Jesus diz, olha, antigamente, foi dito isso e isso, como se fosse a vontade, a palavra de Deus. Mas eu vos digo que não é nada daquilo. Na verdade, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus é esta, é assim, assim, assim. Então, ele fez isso muitas vezes. Mateus registrou muito isso e provavelmente não registrou tudo. Provavelmente registrou apenas alguns momentos, porque muito provavelmente Jesus não fez outra coisa a não ser consertar o que no Antigo Testamento se entendeu de errado sobre a revelação de Deus. No Novo Testamento aconteceu isso, A gente vai encontrar Paulo falando muita coisa que não tem nada a ver com o ensino de Deus. Você vai ver Paulo dizendo para pegar as pessoas que são desobedientes, pegar o joio e entregar a Satanás. Você vai ver coisa que Jesus jamais orientaria. Você vai ver Paulo, num determinado momento, dizendo a minha orientação é que vocês não se casem. Mas aí é o contrário do ensino de Jesus, não é o ensino de Deus. O homem deve deixar pai, mãe e tal, papapá, a gente já sabe disso. E outros momentos, de reações. A gente vai culpar Paulo? Não. Nós temos, mesmo depois de Cristo e conhecendo muito bem a Cristo, talvez até melhor do que Paulo, a gente tem feito das nossas tolices, e muitas vezes o que é pior, usando o nome de Jesus para justificar as tolices que a gente diz que é a vontade de Deus. Então, isso acontece. No Salmo 119, versículo 91, a Bíblia diz assim: conforme a tua ordenança, tudo se mantém até agora. Tudo se mantém até agora, porque todas as coisas te obedecem. Há uma forte inclinação de quem estuda o texto, não só esse versículo, mas o texto, de que ele está falando sobre a criação, tudo que Deus criou. Então, todas as coisas que tu criaste, Senhor, conforme a tua ordenança, tem se mantido até hoje. Tudo que criaste tem se mantido até hoje. Nessa época, ninguém tinha ideia de que os dinossauros já tinham morrido, já tinham sido exterminados, essa coisa toda.
né? Porque todas as coisas te obedecem. Mas isso não empobrece o texto bíblico, não, viu? Porque não é essa informação científica que interessa. O que interessa é esse ímpeto da alma, do coração, buscando entender Deus, né? Mesmo dentro dos seus limites, mesmo dentro das suas limitações, mesmo dentro dos seus desconhecimentos. Tá? Mas a busca, porque é isso que o Espírito, é isso que a religiosidade trabalha. E é o que a Bíblia trabalha. Na paráfrase terapêutica desse texto, né, do Salmo 119, versículo 91, nós temos o seguinte. O que o texto nos informa é o seguinte. Somos bem-aventurados, pois Deus, por sua graça, com seu Espírito, tem nos feito ver e desfrutar de tudo que Ele criou e ensinou, conforme sua ordenança, que se mantém até hoje. Ele nos faz entender que tudo atende e obedece aos seus desígnios de vontade e de permissão. É ótima essa palavra para a gente então entender. Está tudo dentro do controle de Deus, dentro de dois parâmetros. O primeiro, dentro da vontade dele. Segundo, dentro da permissão dele. Tem coisas que não estão na vontade dele, mas estão dentro da permissão. Tá? Dentro da vontade dele seriam coisas perfeitas. Né? A vontade de Deus não condiz com as coisas imperfeitas. Porém, ele permite que coisas imperfeitas aconteçam ou sejam executadas por nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e um dos princípios disto é que ele respeita a individualidade das pessoas. Ele não nos obriga a nada, então ele respeita as nossas decisões, as nossas vontades, ele respeita o que fazemos, tá? Ele nos ajuda a enfrentar as consequências, mas ele respeita. É por isso que está dentro da permissão. Ele permite, mesmo que não seja a vontade dele. Então, essa coisa de se está acontecendo é a vontade de Deus. Não. Não é assim o princípio. Tá? Se está acontecendo, ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus. Ok? A permissão. Aliás, a grande maioria das coisas que acontecem aí é pela permissão dele e não pela vontade dele. Mesmo que a pessoa, na sua arrogância, né, até para se colocar como autoridade, diz que é a vontade de Deus. Não é a vontade, pode ser a permissão de Deus. Se está ferindo pessoas, se está demonstrando desamor às pessoas, não é vontade de Deus, é sua permissão. Ele permite. Tá? Ele permite. Então, o nosso culto, né, diante disso tudo, o nosso culto matutino, né, terapêutico, esse que a gente tem todos os dias, ele é saber mais sobre a revelação divina. Tá? E essa semana a gente vai conversar sobre o seguinte, sobre a iluminação do Espírito ao mundo, a iluminação que o Espírito trabalha, que o Espírito opera para que o mundo entenda a revelação de Deus. Tá? Esse é o grande interesse de Deus. Ele sabe que se depender de mim, pouca gente vai saber dessa revelação. Então ele atua diretamente, porque ele ama, não é? Ele ama, ele não terceiriza, ele ama. E aí, através do seu Espírito, ele trabalha para que essa iluminação facilite as pessoas a conhecerem o máximo da sua revelação. E aí eu volto a dizer, o resumo dessa revelação é só uma coisa, amor de Deus, amor de Deus. Tá? Até quando ele diz para mim, não faça isso, não é porque ele precisa disso, é para o meu bem, é porque ele me ama. Então ele me dá essa orientação. Né? Ame ao seu próximo, não é porque é para agradar a ele, ok? Até que a gente faz isso por agradar, porque a gente não encontra motivo no próximo, muitas vezes, para fazer isso, mas para agradar a ele. Porém, é para meu bem. Quando ele pede que eu ame o meu próximo, é para o meu bem e para o bem dele, do próximo. E com esse bem aos dois, isso faz bem a ele.
Tá? Então, essa é a revelação do Senhor Deus. E aí, hoje, a gente chama a atenção para o seguinte: graça, e a gente já sabe, todo mundo já sabe disso, a gente já tem lembrado muito, a graça é o plano salvador de Deus para todas as pessoas. Deus fez, antes de criar o homem, ele viu que o homem iria pecar, iria desobedecer, iria se afastar dele. Então, ele criou um plano, né, para que facilitasse ao máximo, porque sabia das limitações humanas, né, por causa do pecado. Então, facilitaria ao máximo para que também o máximo de pessoas pudessem ser alcançadas e salvas. Então, esse é o plano da graça, né? Para com todas as pessoas, tá bom? Todas, está aberto a todas as pessoas. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz lá que ele morreu na cruz. Como é que diz, gente? Eu vou chamar a atenção, eu estou correndo aqui com o horário, mas esse texto é importantíssimo. Então, 1 João, capítulo 2, repara só que beleza de texto, né? Então, está incluindo todo mundo, todas as pessoas. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 2. Bora lá, a Bíblia me ajuda. Se eu tivesse aberto pela internet, eu já tinha conseguido. Rapidinho. Mas eu vim para o texto. Então, cadê? Bora, João. João, capítulo 2, versículo 1. Repare só, ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aí vem o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É claro que o que Jesus fez foi para alcançar e tem condição de alcançar todo o mundo. Mas como o próprio Jesus disse a Nicodemos, né, e é o texto que nós estamos estudando atualmente, ele disse que só vai, em outras palavras, só vai desfrutar desse perdão para todo o mundo, só vai desfrutar dele quem passa pelo novo nascimento. Quem nasce de novo, é o que ele falou para Nicodemos, né? E quem tem essa fé, que também ele está explicando no texto que a gente está lendo, que ele está explicando a Nicodemos. Tanto o arrependimento, tanto o novo nascimento, quanto essa fé, ele está colocando que é produzido pelo Espírito de Deus. A quem? A quem se submete, né, ao convencimento do Espírito. O Espírito me convence. Se eu me submeto, então o Espírito coloca em mim, né, esse novo nascimento e coloca essa fé, o que é suficiente para a minha salvação. É nesse sentido que ele morreu e perdoou, fez o que ele fez para todo o mundo. Tá? Então, está aberto, né, para o Antigo Testamento, para quem era do judaísmo, para quem não era, para quem é cristão, para quem não é cristão, contanto que passe pelo novo nascimento. Essa é a porta única. Quem passa, né, lá não pergunta nem identidade, nem CPF e nem religião. Lá, quem passa por esse novo nascimento, então esse vai desfrutar a eternidade com o Senhor. Tá? É por isso que Jesus diz lá, eu volto a lembrar, Jesus diz lá aos discípulos: eu tenho outras ovelhas além de vocês. Eu tenho outras ovelhas além de vocês. Tá? Qual é o objetivo da graça? O objetivo é atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Um projeto, um plano para alcançar o máximo, porque Deus respeita, lembra? Deus não obriga ninguém a nada. Então, ele, a partir disso, ele arquitetou um projeto, um plano, que alcançaria, respeitando a individualidade das pessoas,
alcançaria o maior número possível de pessoas. Eu vou chutar aqui, tá? E digamos que ele pensou em 1000 planos diferentes. E esse da graça, né, foi aquele plano que alcançaria mais pessoas, que salvaria mais pessoas. Então ele agarrou-se a esse plano, tá? É chamado de graça porque ele não tem nenhum esforço pessoal. É uma obra do Senhor a partir somente do eu me submeter ao convencimento do Espírito. O Espírito me convence de pecado e eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser isso, eu quero mudar. Pronto, nesse momento a minha alma é aberta e o Senhor Deus opera tudo necessário para a minha salvação. Tá bom? Ok. Vamos aqui para o que nós temos chamado de culto a Deus. Exemplos de verdadeiros cultos a Deus. Tá? Deixa eu colocar aqui no... Muito bem. Bom dia, irmã Ivete Espíndola. Bom dia, Joselma Neres, minha irmã. Bom dia, Adson Costa. Bom dia, Maria Arideia. Bom dia, minha irmã Valdenice Lisboa. Tá? Muito bem. Então, nos domingos, nós temos chamado a atenção de um exemplo, né? Durante a semana a gente lembra de outros exemplos, mas no domingo a gente chama a atenção de um exemplo que é a Casa de Apoio Solidário. Então, nós temos lembrado o grande exemplo que essa atividade é, para o que a gente possa entender como sendo verdadeiro culto a Deus. Tá certo? É quando você se lança a querer ajudar pessoas, quando você se lança a ser bênção na vida de pessoas. Tá? E aí, é a mão de Deus abençoando muita gente. Tá bom? Por quê? O verdadeiro culto a Deus não é essa coisa egoísta, onde eu passo mais tempo elogiando, dengando, bajulando e repetindo as mesmas coisas a Deus, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. O verdadeiro culto a Deus é ser instrumento de Deus, é ser a mão de Deus para abençoar e para ser instrumento de bênção para as pessoas que Deus ama. É quando eu estou disponível para que eu abençoe pessoas de várias maneiras, de várias formas. Não é somente doando coisas, não é somente estando com elas. Não, tem 1000 maneiras de você estar nas mãos de Deus para abençoar pessoas. É só estar e o Espírito vai orientar o que fazer. Hoje a gente chama atenção para essa maneira poderosa. E aí, ao mesmo tempo, a gente louva a Deus pelas pessoas que estão à frente, pelas pessoas que estão correndo, pelas pessoas que estão enfrentando as dificuldades para que tudo isso aconteça. E já são muitas pessoas, né? Muitas pessoas beneficiadas, muitas pessoas abençoadas, muitas famílias, né? Da nossa região, no nosso estado, nos estados vizinhos e até estados distantes. Pessoas que passam aqui pela BR, né, e sofrem acidentes, uns vão para o hospital e outros não têm onde ficar, ficam na casa de apoio. Né? Quantas pessoas já foram abençoadas e ali encontraram apoio, encontraram um ambiente propício, encontraram orientação espiritual, encontraram orientação psicológica, enfim, um ambiente abençoador. Né? Isso seria o papel da Igreja de Jesus Cristo. Este é o papel de um hospital, de uma igreja hospital, não é? Nas mãos do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, tá? Primeiro dia da semana, o cristianismo, né, no Novo Testamento, o cristianismo instituiu o primeiro dia da semana como sendo o dia para a celebração da ceia. Não é que o dia seja melhor do que o outro, seja mais importante, não é isso. Não é porque até, se fosse esse o caso, a gente estaria fazendo tudo isso na quinta-feira à noite. Foi quando Jesus fez com os seus discípulos. Mas não é isso que é a ceia. Não é? A gente tem que lembrar que a ceia do Senhor
não é exatamente o ritual. O ritual é um instrumento, né, para a ceia, mas sem o ritual também há a ceia. A gente tem que lembrar que não é o pão, não é o vinho, né? O que é então a ceia do Senhor? A ceia é um memorial. Então, todas as vezes, ou todas as oportunidades, ou todas as condições que nos levam a refletir sobre o que Jesus fez, né? Veio ao mundo, morreu na cruz, né? Veio ao mundo para mostrar amor, morreu na cruz por amor. Então, na hora que você está vivendo isso, esta é a ceia do Senhor. É este memorial. É quando você está se alimentando sua memória, alimentando seu corpo, alimentando suas reflexões, né? Alimentando seu espírito dessas duas verdades fundamentais que demonstram claramente o amor de Deus. Olha a revelação de Deus, amor. A ceia é então esse grande instrumento de demonstração, né, da revelação de Deus. Amor. Fez tudo isso por amar, porque quer salvar, porque quer alcançar, porque quer abençoar as pessoas que ele ama. Tá bom? Então a celebração da ceia é quando você está revivendo isso. E isso ilustra muito bem porque o ladrão da cruz não tomou ceia nenhuma, não teve cerimonial nenhum. Mas o convívio com Jesus foi fundamental para a vida dele. Isso é que é importante, né? Alguns anos atrás, as igrejas não davam ceia, até hoje ainda tem isso, né? Não davam ceia para quem não se batizasse, quem tivesse em alguma situação, não é, civil ou que seja, que a igreja não concordasse, não batizava ou eram proibidos de participar da ceia. Mas isso não tirava a salvação de ninguém. Isso atendia preceitos humanos, exigências humanas, muitas vezes farisaísmos humanos, necessidades que a gente tem de julgar e condenar as pessoas, somente isso. Mas a ceia em si, ela acontecia quando as pessoas estavam relembrando, não é, o que Jesus fez para que elas pudessem descansar de que estavam perdoadas em Deus, né, de sua situação pecaminosa. Tá bom? Muito bem, texto bíblico. Vamos para João, estamos em João, capítulo 3, né? Estamos conversando esses últimos dias em João, capítulo 3. Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar quem depois vem para o culto, né? Para o nosso culto aqui e vem direto para este momento do culto. Então, João 3, né? Veja só, versículo 1 em diante, você tem a primeira parte do João 3, que é Jesus se encontra com Nicodemos. É o primeiro momento da conversa com Nicodemos. No segundo momento, o título que eu tenho aqui diz assim: porque Deus amou tanto o mundo. Tá? Então, chega aqui no versículo 20, já lemos o 19, eu gosto muito, né? Me chama muito a atenção. Aliás, todo o capítulo me chama muito a atenção, né? Mas veja só, o versículo 18, eu vou repetir por causa da beleza desse texto, né? Da riqueza desse texto, o quanto ele é abençoador, né? Para nós. Então veja, versículo 18. Quem crê nele não é julgado. Já conversamos sobre isso, né? Ontem. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso quer dizer o seguinte: aquela ideia, né, da cultura apocalíptica, de que vai haver um dia onde vai haver um julgamento, onde as pessoas, né, onde cada um vai ser, Deus vai saber, olha só o Deus que está nessa conversa, né? O Deus vai saber de tudo que as pessoas fez, né, que as pessoas fizeram e vai então julgar essas pessoas. É um Deus que não é onisciente.
Enquanto que o Deus que Jesus está falando aqui é um Deus onisciente. Quem crê não será julgado, ou seja, não vai ser condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então aquele julgamento, não é? Aquele julgamento que tem, inclusive em Mateus capítulo 25, ele é um texto tirado da experiência da cultura apocalíptica. Tá? Não é uma realidade, porque na realidade o julgamento, né, é quando você recebe Jesus ou quando você rejeita Jesus. Entende? É o que Jesus está falando aqui no versículo 18. Aí vem o 19. E o julgamento, aí eu vou ler também eu vou ler o 19 e o 20, tá? E o 21 também, é porque termina tudo ligado. E o julgamento é este. Qual é o julgamento, então, que vai haver, né, em relação aos homens? A luz veio ao mundo e os homens, as pessoas, amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Né? Então, veja, preferiram as trevas porque estavam envolvidos numa situação pecaminosa que os cegavam e que impediam deles tomarem uma decisão correta. Eram escravos do pecado. Por isso preferiam as trevas. Né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Aborrecer aqui é no sentido de desprezar. Né? Não gosta de ficar na luz. Todo aquele que faz o mal, todo aquele que gosta de estar no mal, todo aquele que tem prazer no pecado, ele não gosta de estar na luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Compreende? Então é isso que ele está falando. O julgamento é exatamente esse. Não é? É um julgamento do momento e um julgamento do depois. O do momento é porque a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo e a maioria, a grande parte dos homens, preferem, não é, estar distante da luz do que estar com Jesus. Né? Porque aí vai explicar por quê. Porque aquele que faz o mal, aquele que gosta, que tem prazer no mal, não quer ficar perto de Jesus, porque entre o Senhor Jesus e o Senhor pecado, ele prefere o Senhor pecado. Aí vem o versículo 21. Mas quem pratica a verdade, ou seja, quem não gosta das trevas, até pratica, até peca, não é? Toda pessoa peca. Nós temos uma inclinação para o pecado. Então, mas quem não gosta, digamos assim, não tem prazer no pecado, mesmo aqueles que cometem, esse vem para a luz. Né? Esse vem para Jesus, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Não é que a pessoa vem para mostrar nada, não. O que ele quer dizer aqui é o contrário do versículo 20. Não é? A pessoa que gosta do mal não vai para a luz para que não fique revelado o mal que faz. Né? Mas a pessoa que gosta da luz, ela não tem o que esconder, é isso que está dizendo. Ela não tem o que esconder. Então ela vem para a luz sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Tá bom? É o que tem por aí, né? Essa preocupação com sigilos, né? Ora, mas quem não tem o que temer, não tem o que ficar escondendo. Entende? Então é nesse sentido que o versículo 19, 20 e 21 nos fala sobre esse julgamento. Né? Então, na verdade, você está vendo que quem se condena não é Deus que condena. Tá? Não é Deus que leva a pessoa a ser condenada, mas é a própria pessoa que escolhe uma opção ou outra. Ela opta por uma situação ou não. Como é que ela chega a isso? É o momento quando ela é convencida da situação dela. Então, ela é convencida do pecado, segundo a orientação bíblica, ela é convencida disso e ela diz não, ou ela se cala e consente, né? Ou ela diz, não, eu quero mudar, eu não quero ser assim, isso não me dá prazer, eu queria ser agradável a Deus, eu quero agradar a Deus. Então, o Espírito vem e trabalha o coração dessa pessoa. Tá bom? Aí amanhã a gente vai falar do versículo 22 e diante, que fala sobre o testemunho de João Batista
a respeito de Jesus, né? E vai continuar. Jesus primeiro falou para Nicodemos, agora vamos ter a partir de amanhã o testemunho que João dá a respeito de Jesus. E termina, quando você vai ver, termina um texto ajudando o outro. A gente já sabe que a ideia de João aqui não é exatamente evangelismo, mas é uma defesa a respeito de Jesus em relação ao grupo que naquela época, né, era chamado de gnósticos. Tá? Eles tinham uma ideia diferente a respeito de Jesus Cristo. Hinos que nós cantamos, hinos que cantamos. Tá? A gente está conversando sobre o hino número 1. O hino número 1. Já vimos a primeira estrofe, já vimos a segunda estrofe, já vimos a terceira estrofe. Agora a quarta estrofe, né, o hino diz assim: a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Aqui seria... tem muito a ver esse hino, né? E alguns até acreditam na influência da experiência judaica. Tá? Porque, veja só, na primeira estrofe, ele canta a Deus Pai, tá? Mas já com o sentido de um Deus maior, tá? Fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. É uma ideia do Deus Todo-Poderoso que se fez três, tá? Então, mas aí chega aqui na última estrofe, ele agora fala no geral novamente, né? Onde é que está a ideia hebraica disso? É que na primeira estrofe ele fala dando a ideia de um geral, e depois ele vem com as outras estrofes, digamos, com argumentos, né? No caso, o primeiro argumento vem para o Deus Filho, e o segundo argumento para o Deus Filho, e o terceiro argumento para o Deus Espírito. Aí ele fecha isso aqui na quarta estrofe. Ele diz: a ti, Deus Trino. Tá? A ti, Deus Trino. É ao Deus Todo-Poderoso. É ao mesmo Deus que é Deus Pai. É ao mesmo Deus que é Deus Filho. E é ao mesmo Deus que é Deus Espírito. É um Deus só. Tá? É claro que a nossa mente humana, ela trabalha muito, ela termina sendo muito objetiva, digamos assim. E aí, quando a gente fala de Deus Trino, a gente tende a ver três deuses. Na verdade, não há três. Isso também não ofende a Deus, não, tá? Às vezes tem gente que se ofende por Deus. Tem gente que acha que Deus é aquele melindroso que tudo se ofende. Ora, quando você trabalha com gente louca igual a gente, você não pode se ofender. É louco, né? Quando uma criança, né? Não é que a criança seja louca, mas criança na sua infantilidade, na sua imaturidade, faz coisas que, quando você sabe a idade da criança, você não dá importância àquilo, porque é uma criança, é uma pessoa, né? Você entende que tem a ver com a maturidade da pessoa. A mesma coisa Deus. Tem coisas absurdas que a gente faz. Não precisa ir lá fora, não precisa ir lá no mundo, não, como a gente gosta de, né? A gente gosta de ver o erro lá no mundo. O mundo é contra Deus, o mundo faz o seu... Não, é só olhar no dia a dia da gente mesmo, lá fora não. Mas quando Deus olha para essas pessoas, olha para nós, olha para o que a gente faz, né? Não é aquele Deusinho que tudo se ofende, melindroso, tudo reclama, tudo ele, né? Tudo é como se fosse um desafio para ele, tudo deixa ele como que medroso de que vão tirar o poder dele, vão tirar a dignidade dele. Então as pessoas têm na cabeça esse deusinho pagão,
sem graça, não é? Todo cheio de nome-toques. Na verdade, Deus é um Deus de amor. Quando você ama, você nem vê o que o outro está lhe fazendo de ofensa, porque você ama, você até justifica. Quando Jesus estava na cruz, né? E lá estava aquele povo lá xingando, cuspindo, gritando, fazendo aquela algazarra toda e pedindo a morte dele e aquela... Tudo religioso, viu? Tudo religioso. Tudo de Deus ali, tá? Tudo de Deus. Então, quando estava vendo aquele povo, ele não se ofendeu, não. Ele olhou para aquele povo e disse, ó Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha, isso é amor. Isso é amor. Mas tem aí um bando de gente que se diz cristão, defensor de Deus, né, que anda fazendo guerra. Fazendo guerra em relação às pessoas que Deus ama intensamente. Ofendem a Deus, né, fazendo essas coisas contra as pessoas que Deus ama. Deus não precisa desse tipo de defesa. Deus sabe se defender. Sabe como é que ele se defende? Amando. Amando. Mas não, as pessoas querem defender Deus com violência, com arma, com briga, com indiferença, com inimizade, com ofensas, com mentiras, com fake news. Percebe o Deus da cabeça desse povo? Né? E não são piores do que a gente, não. Nós temos também as nossas tolices. Né? Deus não tem nada a ver com isso. Deus é amor. A gente tem que entender o que é isso. A gente não tem nem ideia do que é isso. O amor que a gente acha que Deus tem é esse amorzinho sem vergonha que a gente diz ter. É muito maior o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência, o carinho de Deus com as pessoas que Ele ama. É só olhar para você, não precisa olhar para os outros, não. Olha para você, olha para mim. Né? Aí você vai ver o tamanho da misericórdia de Deus. E o mesmo amor que Ele tem comigo, Ele tem com todas as outras pessoas, sem exceção. Sem nenhuma exceção. Né? Então, aqui, a ti, ó Deus, Trino, Deus poderoso, que estás presente sempre junto aos teus. Quem são os teus? Bom, o escritor está achando que é aquele que serve, que é dedicado, né? O autor, o compositor está pensando nisso. Não é não. Os de Deus são todas as pessoas. Ele está sempre junto de todas as pessoas que Ele ama. E Ele ama todos. Né? São hinos assim, com essa coisa prepotente, que termina alimentando as nossas prepotências. A gente olha as outras pessoas como pessoas que Deus despreza. Por causa de hinos como este. Por causa de estrofes como esta. Entendeu? Então não é os teus que somos nós, não, que é meu grupo, que é quem pensa como eu penso, que é quem gosta do que eu gosto. Não são esses, não. São todos. Deus me ama muito, mas é muito mesmo. E da mesma forma Ele ama qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Né? Então, esse negócio de sempre junto aos teus, os teus aí tem que ser todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Todos são amados de Deus. Todos são amados de Deus. Né? A ministrar as bênçãos lá dos céus. É verdade. Deus abençoa intensamente a todos. Olhe lá se Ele não abençoa mais. Né? De vez em quando eu fico pensando nisso. Ele abençoa mais quem não está perto dele do que quem está perto. Eu sou muito abençoado por Ele. Mas eu acho que Ele abençoa até muito mais os que estão distantes. Por quê? Porque Deus ama com igualdade e equidade. Eu preciso muito das bênçãos de Deus, muito. Mas quem está distante dele precisa muito mais. Aí entra a equidade do amor dele. Então ele termina até abençoando mais essas pessoas. Porque ele ama. Ele ama. Né? Então, a ministrar as bênçãos lá dos céus, Ele derrama sobre todos, sem nenhuma exceção. Tá? Isso é bom a gente relembrar, para a gente sair mais dessa prepotência, essa coisa doentia que a gente tem, de que o meu Deus é o meu Deus, os outros não têm Deus.
Deus é só meu, ou é do meu grupo, ou é de quem pensa como eu, é de quem faz as coisas como eu, aqueles que eu acho que merecem esse Deus. Né? A gente sair dessa coisa, né, que eu não só já fiz muito isso, como continuo fazendo, ainda sou muito preso a isso. Tá? Ainda sou muito preso a isso. Sabe por quê? Porque ainda estou crescendo, ainda estou conhecendo melhor, cada vez mais, esse amor e quem realmente Deus é e a importância de qualquer pessoa para esse Deus. Né? E que, graças a Deus, é assim. É por isso que ele me ama. Porque ele tem um amor tão grande que ama os outros também. Porque se não fosse, até eu estaria fora. Tá? Muito bem. Tem aqui tem aqui alguns itens que nos ajudam a compreender mais sobre Bíblia, tá? Nos ajuda a compreender mais sobre Bíblia. E hoje a gente vai lembrar aqui o seguinte: Bíblia é como o livro, né? É um livro. A gente tem que ter isso em mente. Como a Bíblia chegou até nós. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou comentar, porque o texto realmente é grande, mas eu vou colocar, inclusive vou colocar logo agora, porque depois pode ser que eu esqueça, eu vou colocar lá no Facebook, né, para que fique de bom acesso a todos, tá? Para que as pessoas possam ver e possam ler. Tem é muito interessante esse material, porque ele faz um cronograma, né, das ações de Deus para que a Bíblia chegasse até nós. Né? Desde a época de Abraão, Abraão não escreveu, mas é a partir de Abraão, basicamente, que o texto bíblico vem chegando até nós. É claro que antes de Abraão tem muita coisa que aconteceu. Então esse material é muito interessante para a gente entender como é que chegou até nós. É fundamental a gente ver isto, saber disto, para que a gente não fique na ideia de que sempre foi na história da humanidade, sempre foi do jeito que é. Hoje você tem Bíblia aí à disposição, na internet, livro à vontade, tem uma série de coisas. Mas teve muito mais tempo de história da humanidade onde ninguém tinha acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso ao texto bíblico. Ninguém, que eu digo, a grandíssima maioria não tinha acesso à Bíblia. Tá? Então é preciso. Aí é que entra mais uma vez o poder do Espírito de Deus. Na verdade, nós não precisamos dela. Porque durante muitos séculos as pessoas não precisaram porque não tinham. Mas o Espírito de Deus fazia bem a obra dele. Entende? Fazia muito bem. Então, cristãos. Deixa eu ampliar esse negócio de cristão, né? Pessoas salvas sempre existiram, mesmo onde não havia nenhuma Bíblia e nenhum livro sagrado. Tá bom? Não havia, porque era uma obra do Espírito na vida dessas pessoas. Já está lá no Facebook, a gente vai agora para o Facebook e a gente pode dar uma visada, né, nele agora. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Primeiro eu vou atualizar o Facebook. Atualizar, depois colocar ele aqui na janela, para ficar visível. Aqui está. Vamos aqui. Aqui foi o que eu coloquei agora, tá vendo? Então é esse o material a respeito desta sequência de informações, como a Bíblia chegou até hoje, até nós nos nossos dias. Depois você pode dar uma olhada nisto. Aqui tem o culto de hoje. Esse culto de hoje já está curtido por 5 pessoas.
Joselma Neres, Sardinha Jadelson, o Adson Costa Oliveira, Maria Arideia, Ivete Espíndola, né? Então esses queridos já curtiram o culto hoje. O dia de hoje, deixa eu chamar a atenção aqui para também. Estamos em outubro, que é o mês rosa, né? O mês de atenção ao câncer de mama. Hoje, dia 31, é dia da dona de casa e do repórter policial. É o dia nacional da proclamação do Evangelho de Drummond de Andrade, o dia folclórico do Saci e da poesia. É o dia mundial das cidades, do comissário de voo, da economia, da poupança e do poupador, da reforma protestante luterana, do evangélico. É o dia da aversão aos posicionamentos capitalistas no protestantismo e no evangelicalismo. E dia internacional folclórico das bruxas, né? É folclore, tá? Tem gente que fica numa ofensa, né? É como se fosse ofender a Deus, né? Que as pessoas brinquem, vivam e mas isso aí é uma ofensa a Deus. A ofensa é o Deus teu, o teu Deus que vive por aí se ofendendo com tudo, né? Pega uma criancinha, vamos novamente voltar, porque não é somente o não salvo que é criancinha, não. Nós somos criancinhas, né? Então, pega uma criancinha, né? Veja o que é que ela brinca, como é que ela vê o mundo, como é que ela entende, como é a fantasia dela. E eu não vejo ninguém, adulto enfermo briga com elas por causa daquilo. Mas quando você compreende que faz parte da fantasia dela, faz parte da brincadeira dela, né? Faz parte da brincadeira da idade dela, se passar da idade, aí está na hora de intervir. Mas enquanto está naquela idade, né, você até brinca com ela. Você até usa essas ilustrações, essas fantasias dela, para falar algumas coisas importantes a ela. Porque é assim que deve ser. Né? A mesma coisa é Deus com a gente. Então ele olha essas criancices bobas que a gente tem e olha que é da imaturidade da gente. E o que é que ele faz? Se ofende? O Deus que eu conheço na Bíblia, não. Agora, o Deus que muita gente tem por aí, um Deus ofensivo, violento, brigão, um Deus cheio de manias, cheio de confusão, um Deus que diz que ama, mas ao mesmo tempo quer o mal para as pessoas, um Deus que diz que quer o melhor para todo mundo, mas prefere uns e não outros, abençoa um e não abençoa outros, esse Deus eu não conheço na Bíblia, não. Esse é o Deus de Moisés, tudo bem, mas o Deus de Jesus, não. Entende? Então, o Deus que mostra na Bíblia não é um Deus que se ofende com as tolices que nós humanos nos ofendemos, não. Entendeu? E outra coisa muito séria, né? Quando você vai avaliar essas ofensas dessas pessoas, não é Deus que eles estão defendendo, não. Eles estão defendendo o ego deles. Entendeu? É uma necessidade que o ser humano tem de dizer assim: olhe, a minha caneta é melhor do que a sua. É uma necessidade do ser. Não tem nada a ver com Deus isso. Não estou defendendo caneta, não. Eu estou defendendo o meu ego. É porque é minha caneta. A minha crença é mais importante, é melhor do que a sua. Não tem nada a ver com crença. Daqui a pouco eu vou estar crendo em outra coisa. Mas eu estou defendendo aí a minha prepotência. O que eu creio é melhor do que o que você crê. Entendeu? Então, não tem nada a ver com Deus. Ninguém está defendendo Deus nenhum. Porque quando você quer defender Deus, as armas são outras. Mas as pessoas estão defendendo não é o ego, não é? É a prepotência. Eu preciso me impor sobre os outros, sobre o que os outros creem. Então, isso é isso. Entendeu? Ninguém está defendendo Deus aí, não. Porque quando você vai defender Deus, você usa as armas de Deus. Sabe qual é a arma de Deus? Amor, paciência, carinho, respeito, tolerância. Essa é a arma de Deus. Quem ama a Deus,
Quem defende Deus de verdade age dessa forma, e não com essa petulância, né? Esses absurdos que tem por aí em nome de Jesus. Nada a ver, tá? Então não vamos ficar enganados, não. Ninguém está defendendo Deus, não. Está defendendo é o ego, né? Eu preciso impor que as minhas vontades, os meus gostos, as minhas preferências são melhores do que as dos outros, tá? Todo mundo tem que entender que a minha maneira de entender é melhor do que a dos outros. Isso tem nada a ver com Deus. Aqui tem uma entrevista que tivemos ontem com o Adson, né, falando a respeito de casamentos tóxicos. Né? Foi muito boa a palavra de Adson e serve muito bem para quem está vivendo ou imagina que esteja vivendo. O Adson até deu algumas sugestões de como você pode descobrir se você está num relacionamento tóxico. E o pior que o tóxico, ele prejudica você, e por causa disso prejudica o outro, e por causa disso prejudica todo mundo. Né? Fica parecendo que é só você que sofre. Não, todo mundo é alcançado, todo mundo, o ambiente é prejudicado. Tá? A sua maneira de agir, a sua maneira de ser, de pensar, não fica só com você. Abençoa ou atrapalha as pessoas que estão ao seu redor. Você influencia diretamente todas as pessoas ao seu redor. Então, quando você estiver tomando uma decisão, falando alguma coisa, agindo, lembre, você está influenciando as pessoas ao seu redor, para o bem ou para o mal, para a felicidade delas ou para a infelicidade delas. E a gente não vive isolado, a gente marca as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Aqui tem um vídeo estudo a respeito de Jesus, né, no dia da sua crucificação. Aqui um estudo sobre Jesus. É o mesmo? O dia foi repetido aqui, tá bom? Da crucificação. E aqui Jesus, segundo o segundo ano do ministério de Jesus, tá bom? Aqui tem um comentário que eu fiz, né? Um comentário que eu fiz sobre um filme que eu estava assistindo. Um filme era um seriado, né? Uma coisinha morna, mas eu fiquei muito preocupado porque ele ilustrou muito bem as situações de espiritualidade que a gente tem vivido, né? Aí eu coloquei assim: estou assistindo Missa da Meia-Noite, né, na Netflix. E aí eu fiz um comentário mostrando uma preocupação com o nosso cristianismo, né, com as pessoas que fazem parte do nosso cristianismo. Tá bom? Aqui tem outro sobre PS Capes, aqui tem o culto de ontem. Esse culto de ontem, olha, foi curtido por Maria Arideia, Herotildes Davi, Ivete Espíndola e Gilda Oliveira Farias. Tá bom? Esses queridos curtiram, né? Muito bem. Eu estou com o horário aqui bem adiantado e seria um momento da nossa oração. A gente não vai fazer esse momento agora, mas a gente já está agradecendo a Deus, não é? Por este culto, por aquilo que estamos conversando, refletindo e pedindo a bênção de Deus para a nossa lida, nosso testemunho, nossa maneira de conviver com este mundo, o nosso papel de ser luz e de ser sal para este mundo onde a gente vive, tá bom? É um papel que Deus confiou a todos nós, né? Então a gente tem agradece a Deus por isso. Aqui embaixo tem o lembrete, culto da IBD, vamos ter 10h30, vamos ter, espero que hoje dê certo, semana passada não deu certo, mas hoje, tomara que hoje dê certo. Vamos ter um momento, depois do culto da escola dominical, vamos ter um momento onde as pessoas vão refletir sobre aquilo que a gente vai estudar, conversar no culto de hoje pela manhã aqui na família. No link 10, 11 e 12 temos falando sobre a casa de apoio, na descrição deste culto. O link 3 fala sobre vidas e estudos. E amanhã a gente está de volta com o nosso culto matutino. Tá? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com Deus. Tá? E na sua rede social, divulgue que só o Espírito Santo
é quem convence, converte e santifica. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma musiquinha para encerrar e a gente vai se despedindo, né, deste culto. Tá? Que o Senhor lhe abençoe muito nesse dia e que ele seja muito glorificado nesse dia nas decisões que você vai tomar, decisões que você precisa tomar em relação a ele e à vontade dele. Tá bom? Então até mais. Deus abençoe.